E a gente vê o cuidado que o pastor Aloysio está tendo em reafirmar a importância de você entender que você não está debaixo do sacerdócio da antiga aliança. A antiga aliança, o sacerdócio dela sempre vinha da tribo de Levi. Amém? O sumo sacerdote, todo sumo sacerdote vinha da descendência de Arão. Mas de Levi vinha os sacerdotes. Amém? E Jesus, ele é o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque, no Antigo Testamento, é um tipo de Cristo. Representa Cristo, porque a Bíblia fala que ele não tem início de dias nem fins. Não se sabe de onde ele veio, mas o fato é que quando Abraão venceu a guerra contra os 4 reis, deu o dízimo de todo o despojo a Melquisedeque. Por isso que Abraão, então, é o pai da fé. E nós somos filhos também de Abraão. Aleluia por isso. Então, o nosso sacerdócio, ele é da linhagem de Jesus, que veio de Melquisedeque. Amém? É um sacerdócio que é eterno e vai ecoar para toda a eternidade. Nós estamos vivendo agora num governo que está atravessando por muitas situações. E todas as vezes que nós vamos ver a mudança de um governo para o outro, se muda ali todos o regimento, quem são os senadores, quem são os ministros, ministro da educação, ministro do meio ambiente, ministro das finanças, né? Ou seja, há toda uma mudança. Quando você entra ou adentra numa nova liderança, é preciso você entender que a liderança passada, ela vai passar por um crivo do governo atual, para que ele possa dizer se vai passar ou se vai permanecer, melhor dizendo, ou se não vai permanecer determinado ministro. Amém? Então, quando Jesus veio, amém? Ele veio para estabelecer o sacerdócio eterno. Sacerdócio eterno, se nós formos observar, né, ele começa em Cristo, lá no Éden, que foi morto, amém? Ele foi morto pelo próprio Deus, né? O próprio animal que foi morto pelos pecados de Adão ali, para que ele não morresse ali instantaneamente, um animal morreu no lugar dele, que tipifica Cristo. Quem então ali sacrificou, né, aquele cordeiro, né? Adão ali então impôs a mão sobre aquele cordeiro, transferiu para aquele cordeiro a culpa dele e de Eva, né? E eles ofertaram ali ao Senhor. E da pele daquele animal eles fizeram, Deus fez roupa para eles. E a gente sabe disso por causa de Apocalipse e outras contextualizações também que existe, que ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? A partir daí então nós vamos ver que Deus então tira o povo de Israel lá na frente do Egito e traz o povo de Israel para uma aliança que o próprio povo exigiu de Deus. O povo vivia sem a necessidade dessa aliança, o povo errava e o Senhor perdoava eles. Em todo o tempo a graça de Deus era manifestada ao povo, mas houve um momento que o povo decidiu caminhar pela própria inteligência, decidiu caminhar pela própria força, pelo próprio mérito. Então o Senhor estabeleceu as leis, e essas leis são mais de 600, né? Que a gente sabe na íntegra, e o homem então ele não conseguiu cumprir. Ele não conseguiu cumprir, de maneira que a lei, ela não é errada, a lei ela é boa, mas a lei, de acordo com Gálatas, ela ficou enferma, ela ficou doente, por causa da transgressão do homem. A lei é santa, mas o homem não é. Então se tornou
a lei se tornou o quê? A lei se tornou inoperante, ela não conseguia operar. A operação dela, de fato, era momentânea no tocante ao sacrifício. Quando se sacrificava, ela operava, os pecados eram perdoados e tudo. Mas, depois, ela não projetava mudança de vida nas pessoas. Ok? Então veio o sacerdócio de Levi, veio também os sumos sacerdotes da descendência de Arão, né? Então, ali era feita toda a conotação da lei de como Deus queria que fosse. Mas a aliança que Deus ia fazer com o homem seria pelo sacerdócio eterno. A gente sabe disso, que está em Hebreus 5, Hebreus 7, fala do sacerdócio de Deus, que é Jesus, sacerdote eterno. Amém? E ele é debaixo desse sacerdócio que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo debaixo desse sacerdócio para um propósito muito maior, que é governar a era vindoura. Vai haver um dia, o Senhor vai vir do céu, estabelecer o governo dele na terra. E Deus, ele vai precisar de quê? De governantes. Amém? O Senhor mesmo vai governar com cetro de ferro. Mas o Senhor não vai governar isso sozinho. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então o pastor Luiz tem falado muito isso. Quero deixar aqui a minha deixa para que você possa ir lá, assista a palavra do pastor Aloysio. É muito importante para agregar conhecimento na sua vida. Entretanto, como ele mesmo falou, que Paulo, ele queria falar de coisas mais finas, mas porque o povo era tardio de entendimento, o povo não conseguia entender. Também não quero entrar nesse mérito, por quê? Porque nós precisamos compreender mais coisas. Entretanto, são coisas muito finas. Eu não quero também entrar nesse mérito hoje. Preferi passar para um outro dia, para que a gente possa compartilhar esse sentido. Mas eu quero falar algo que assemelha muito a isso, tá bom? Eu quero ler o livro de Gálatas, capítulo 3. Hoje nós vamos usar o texto de Gálatas. Gálatas 3 anda paralelamente com aquilo que o sentido original daquilo que o pastor Aloysio está traçando hoje para os irmãos. Nós vivemos debaixo de um trabalho que é eterno, de um projeto que é eterno, de uma aliança que é eterna. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 3. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pela obra da lei ou pela fé? Né? Pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas vocês sofreram, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está fazendo uma pergunta. É o caso de Abraão, que creu em Deus. Amém? Ele creu em Deus e isso foi lhe imputado para o quê, irmãos? Justiça. Diga justiça. Diga, ele creu e foi justificado. Sabei, pois, que os da fé são os filhos de Abraão. Por que os filhos de Abraão são os da fé? Porque Abraão foi justificado pela fé e não por obra, não por sacrifícios. Amém? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus
tendo a Escritura previsto de previsão que Deus justificaria, que Deus, o que, irmãos? Diga comigo, Deus justificaria. Quem é que é justificar? Deus justificaria, pré-anunciou, justificaria pela fé os gentios. Deus ia justificar os gentios por meio de quê, irmãos? Pela fé. Amém? É uma palavra tão clara, né? Pré-anunciou o evangelho a quem? A Abraão. Que evangelho é esse que ele está falando? A graça. E ele diz o quê? Em ti serão abençoados todos os povos. Amém? Todos de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Como o crente Abraão é justificado, nós também somos justificados. Amém, irmãos? Onde que eu estava? Verso 10. Como o crente Abraão. Todos quanto, pois, são da obra da lei, estão debaixo de quê, irmãos? De maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que pela lei ninguém é o quê, irmãos? Justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Olha só, irmão. Ora, a lei não procede de fé. Amém? A lei é obra, ela não procede de fé. Mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Isso aqui é uma afirmação, tá, irmãos? Isso aqui é uma afirmação. Vamos lá tocar nisso aí. Cristo nos resgatou da maldição. Da onde, irmão? Da lei. Fazendo-se quem? Ele próprio o quê? Maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? O Espírito prometido. Amém? Só até aqui por enquanto. Irmãos, os irmãos em Gálatas, eles receberam a palavra nas primeiras viagens do apóstolo Paulo, pela fé, pela pregação da fé. Paulo pregou a graça. Amém? Anunciou a graça, pregou a graça, o povo recebeu, mas tinha um problema, que logo que Paulo saía de determinada cidade, logo que ele saía, alguns dias depois vinham os judaizantes. Os judaizantes não são somente judeus, mas são aqueles que andavam na prática da lei do judaísmo. Eles tinham uma estrutura de disciplina por meio da lei, e eles viam logo atrás que Paulo pregava. A palavra de Deus diz que veio o semeador e semeou, amém? A semente. Jesus fala isso. Anoiteceu, não foi? E veio o maligno e semeou também, né? Ou seja, logo em seguida que Paulo pregava o evangelho da graça, vinha esses irmãos, amém? E pregavam o quê? A lei. E quando Paulo olhava, os irmãos estavam o quê, irmãos? Olha para cá, fermentados. Os irmãos já estavam o quê? Misturados. Aqui nós temos um princípio. Nós precisamos hoje arrancar a semente da lei da nossa vida e viver debaixo da graça. Quando nós vivemos na graça, nós descansamos. Quando nós vivemos debaixo da lei, nós cansamos. Amém? Então, quando um crente, e eu digo isso porque eu vejo em inúmeros lugares, se prega a graça misturada com a lei. Se prega a graça
misturada com a lei. Isso traz uma confusão. A vida da pessoa vive um inferno. Traz descredibilidade para o evangelho. Esse pastor diz que eu estou salvo, aquele outro diz que eu vou para o inferno. Esse pastor diz isso, aquele outro diz que eu estou para o inferno. Pastor, uma vez uma pessoa falou assim, pastor, eu vou, o cara falou assim, ó, eu vou orar e Deus vai matar. Né? Você sabe o que aconteceu, pastor? O cara morreu. O cara morreu. Deus matou ele? Não, não vou dizer que foi Deus que matou ele. O Deus que eu creio é diferente do que ele crê. Uma coisa Paulo lhe deixa claro aqui. Se você vive pela lei, querido irmão, por ela você será condenado. Por ela você viverá. Por ela você vai ser julgado. Ou você vive pela lei e segue, tenta seguir, tenta cumprir, que nunca vai conseguir, tenta ser um homem perfeito, uma mulher perfeita, nunca vai conseguir, estou te dando a certeza absoluta para você, ou você vive pela graça. Na graça, a tua justificação é Cristo. Na graça, a tua salvação é Cristo. Na graça, a tua revelação é Cristo. Na graça, tu faz a obra porque a graça opera em ti e ela não se torna vã na tua vida. Amém? Na graça, você não se cansa. Na graça, você descansa fazendo a obra. E na graça também, você faz a obra de Deus e vai ser o quê? Recompensado. Você vai receber galardão. Mas existe irmãos que fazem obra de Deus, amém? Mas ele não faz na base da graça. Ele faz na base do esforço próprio. Por quê? Porque ele acha que ele entende que ele tem que se matar, ele tem que criar planos, projetos, ele tem que criar um monte de coisa para que ele possa ganhar alguém, o que não é errado. Amém? Mas essa motivação, essa inspiração, ela tem que ser afogueada pelo Espírito na vida daquela pessoa. Tem que ser ministrada no coração daquele irmão que está pregando o Evangelho, tem que ser manifestada por meio do Espírito, e não por meio da própria carne, e não por meio do próprio entendimento, não por meio do próprio intelecto. Deus mesmo vai operar em você. Eu tive ministrando em alguns lugares, eu já falei sobre isso. Quando Paulo, você leia, eu quero aconselhar você a ler, incentivar você a ler. Quando Paulo encontra o Senhor em Atos capítulo 9, amém? Você vai lá em Atos capítulo 9, você vai encontrar Paulo se convertendo ao Senhor. O Senhor fala claramente para ele, ele diz, Senhor, quem és tu? No caminho de Damasco, quem és tu, Senhor? O Senhor disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Né? E ele foi embora, chegando em Emaús, lá em Damasco, chegando lá, ele ficou numa casa, e o Senhor falou com Ananias, o menor irmão, foi lá, orou por ele, as escamas caíram, e tudo, e ele começou a pregar, mas nisso que ele começou a pregar a palavra, ele teve um encontro com Deus, amém? Teve um encontro com Deus. Deus falou com ele, amém? Logo que ele começa a pregar, o que acontece? As próprias pessoas que estavam lá em Damasco queriam matar ele. Algumas autoridades e algumas pessoas também queriam matar ele. Quando Paulo pregava o evangelho, ele se confundia e confundia os outros, de maneira que queriam matar ele. Quando ele sai, tirado do cesto, que ele vai para Jerusalém, e lá Barnabé encontra ele. Barnabé leva ele até os apóstolos e apresenta a eles. E ele começa a pregar. Os helenistas queriam fazer o que com ele? Queriam matar ele de novo. Amém? Queriam matar ele. E o que acontece? Por quê? Porque ele discutia a palavra. O que ele estava pregando? Tinha alguma coisa errada? Não, mas a maneira ou a força com que ele estava falando não era do alto, era dele mesmo. Era dele mesmo. Certa vez, então, Deus
ali, a palavra de Deus diz que ouviu-se uma notícia que em Antioquia tinha uns crentes lá orando, e foi enviado Barnabé e Silas para lá, e eles viram que a terra era boa, e Barnabé disse, esse ambiente aqui é adequado para Paulo, e ele foi por lá, e pelo período de 1 ano, eles ficaram servindo, eles ficaram orando, eles ficaram jejuando, e o Espírito Santo falou o quê? Separa-me Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho a revelar. Aí, a partir dali, impuseram sobre ele o quê? As mãos. Você vê que não dá mais problema. Paulo, ele sai, prega, tem êxito. A primeira viagem não tem problemas. Por quê? Porque ela foi gerada, ela foi guiada pela graça. Favor imerecível. Dispensando o intelecto próprio, dispensando o conhecimento próprio, dispensando tudo aquilo que é do homem. Amém? Na segunda viagem já começa com confusão. Por quê? Porque já não tem mais oração, já não tem mais serviço. Por conta própria, você vê ali, vamos voltar, vamos viajar. Paulo tem alguns atritos ali com Barnabé, não se fala mais. Daqui a pouco ele queria ir para um lado, porque queria. O Espírito Santo fala para ele no sonho, não vai para ali, você vai para lá. Irmãos, é importante que você entenda, e eu também entenda, que a obra de Deus, ela não é feita na força da inteligência do homem. Deus, ele não precisa da sabedoria do homem. Ele dá a sabedoria dele para o homem. Às vezes a gente quer colocar um monte de coisas nossa para servir a Deus. Eu tenho uma estratégia, eu tenho uma ideia, eu pensei no negócio, eu pensei, você orou? Não, não orei. Mas você ficou pensando o dia todo. Foi, eu pensei o dia todo. Mas orar, você orou? Não. Você percebe que esse irmão, essa irmã vai cansar. A melhor maneira é orar. Entenda algo, irmão. Nós não vamos conseguir mudar a vida de ninguém. Deus não nos chamou para mudar a vida das pessoas. Deus nos chamou para pregar o evangelho, o genuíno. Pregar o evangelho é quem vai operar na vida daquela pessoa. Amém? Eu estava falando agora há pouco que aquele que vive pela lei, por ela, morrerá. Amém? Então o que acontece diante disso? Tem uma parábola, não sei se os irmãos podem me ajudar. A parábola que diz assim: apartai-vos de mim que eu não... Aleluia. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque eles vão dizer o quê? Senhor, em teu nome nós... Vocês lembram isso? Tem escrito. Em teu nome, se diz assim, Senhor, em teu nome nós curamos os enfermos. 7, 21, 22, 23. Olha o que diz a palavra aqui. 22 diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? 23 diz: então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, afaste de mim vocês que praticam mal ou iniquidade. Amém? É o que diz a palavra, né? Se observa nessa leitura que o Senhor, ele não rejeita o quê? A obra. O Senhor rejeita quem fez a obra. Porque a obra ela foi feita no nome de quem, irmão?
Hã? Foi feita no nome do Senhor a obra. Amém? Se a obra ela foi feita no nome do Senhor, o Senhor ele não vai rejeitar a obra. Porque no nome do Senhor nós oramos, no nome do Senhor nós curamos, no nome do Senhor nós profetizamos, no nome do Senhor nós oramos, os enfermos são curados. Amém? Porque há uma promessa. Amém? Muitas pessoas, sabendo disso, usam isso a favor delas. Porque o Senhor cura. Existe cura no nome de Jesus em muitos lugares. Eu mesmo já presenciei muitas pessoas que curaram pessoas no nome do Senhor. Mas aqui, em nível de Mateus 22, 7, 22, 23, diz claramente que, ei, Senhor, nós não curamos no Teu nome, nós não expelimos demônio no Teu nome, nós não fizemos isso no Teu nome, mas o Senhor dirá o que para eles? Eu não vos conheço. O Senhor não diz, eu não conheço essa obra. O Senhor diz, eu não conheço vocês. A obra é no meu nome, mas vocês, eu não conheço. Eu não sei quem é vocês. Por que essa obra não é conhecida por Senhor? Porque, se você for observar a palavra de Deus, ela é muito rica. O Senhor Jesus, lá em João 17, ele fala claramente, Senhor, todos o que tu me destes, eu cuidei, eu zelei, todos os que tu me destes. Jesus já ia com a convicção, porque Deus iria dar pessoas a ele. Isso é o quê? Isso é um ato de quê? De justiça própria? De esforço próprio? Não. É um ato de dependência. Andar na graça é depender. Amém? Andar na graça é depender. Então, quando um homem ele vive na lei, é possível ele curar enfermos? Sim. É possível ele fazer a obra de Deus? Sim. Amém? É possível ele receber um castigo? Sim, é possível, porque ele vive pela lei. A lei, tu presta, tu faz certo, tá de boa. Tu faz errado, tu pega o teu castigo. Em todo o tempo, você vai ser regido pela lei. Amém? Quem vive pela lei, por ela, morrerá. Então, hoje, no meio cristão, existem muitos irmãos pregando a palavra de Deus pela lei. A obra desses irmãos é inútil? Não, não é. Amém? Bom, eu fiz uma obra, Deus curou os enfermos ali e tal. Eu creio que Deus é fogo consumidor. Deus está pregando, o poder do Senhor não está na pessoa, está na palavra. Mas haverá naquele dia quem diga, Senhor, em teu nome, nós curamos os enfermos. O Senhor vai dizer, eu não te conheço, filho. Você sabe que isso aí é irmão, né? Essa leitura fala de crente. Mas são crentes que pregam o quê? Uma graça misturada. Uma mensagem fermentada. E a gente precisa ter a convicção, nesses dias atuais, que nós pregamos a graça pura. Você vai reinar, amém, irmão? Amém? Vamos reinar em vida e natureza. Eu creio nisso. Mas entenda algo, é possível que você trate o seu cônjuge com lei, é possível que você lidere com lei, é possível que você lide com as pessoas por meio da lei. E mesmo lidando, ajudando, isso não vai ser levado em consideração naquele dia. Você, não, mas eu fiz isso, mas eu não te conheço. Essa obra aqui foi feita no meu nome, mas isso não foi movido por mim, não foi gerado por mim, amém? Não foi o Senhor que tocou, não foi o Senhor que gerou. Você percebe que não se trata de você fazer um curso online para ser pastor, que tem um monte de gente fazendo. Eu não acho errado, eu acho que você deve fazer, porque você tem que aprender mesmo a ser um pastor, mas a prática, filho, é outra. Lá fora é outra situação. Pregar o evangelho, ter paciência,
Tem gente que vai pisar no teu carro, tem gente que vai te desprezar, tem gente que vai te abandonar. E aí você vai dizer, o mundo é ingrato mesmo, é injusto. Eu sou um pastor, eu poderia estar sendo honrado, eu poderia isso, aquilo. É necessário que isso aconteça. Mas o que está motivando você a fazer isso? É o Senhor ou é você mesmo? Você está entendendo o que eu estou falando? Paulo, ele fala aqui aos Gálatas, diz, vocês começaram bem, vocês começaram no Espírito, operaram milagres pela fé ou pelo Espírito? Ou pela lei ou pelo Espírito? Né? Por obras ou pela fé? Nós começamos pelo Espírito. Agora vocês já querem fazer sacrifícios de novo? Vocês querem de novo? Aí ele chama de quê? Gálatas insensatos. É um irmão insensato. O que é insensatez? É uma pessoa que sabe que não precisa ir por ali, mas ela vai. Um outro termo também que é utilizado por Paulo é tardios. Jesus também usa esse termo. Ó, tardios de coração, tardios de entendimento. Ouve a palavra, mas não entende. Jesus falou isso para os próprios discípulos dele, que estavam no caminho lá, que iam para fora da cidade. Quando Jesus andava com eles lá, o coração deles queimava, né? E Jesus falava assim, o que vocês estão conversando? Você é o único, disseram eles, que não soube o que aconteceu em Jerusalém? Um varão, por nome de Jesus, operava grandes milagres. A gente achava até que ele era o profeta que ia libertar. Irmão, o cara era discípulo. O camarada era discípulo de Jesus, mas a realidade que ele tinha de Jesus é que ele suspeitava que Jesus ia ser o quê? O libertador de Israel. Mas até agora não aconteceu nada. E a gente está indo embora. Aí Jesus fala, ó, tardes e nécios de coração. Demora a entender. Demora a entender. Precisamos estar falando uma vez. Você vai falar de graça de novo? Porque você não entendeu. Fala 2 vezes de graça. Fala 100 vezes de graça. Sabe, eu sinto que Deus está dando a unção do vovozinho. Você sabe o vovozinho? Que quando ele está na porta da casa, ele fala para o neto, meu filho, pega a sombrinha. Mas não vai chover, mas leva a sombrinha. Meu filho, você está gaga. Meu filho leva a sombrinha. Ele sempre está ali para reafirmar os cuidados. Hoje Deus está colocando isso no nosso coração. Está mostrando todo o tempo. Se você vive na graça, amém. Transpire graça, misericórdia, amor, compaixão, misericórdia. Não é isso? Isso tudo é fruto da graça. Eu quero graça para mim, mas eu não a dou a quem precisa. Eu quero graça sendo derramada na minha vida, mas eu não quero servir ninguém com graça. Ou seja, há uma coisa aí misturada. Eu não posso querer graça para mim e lei para os outros. Eu tenho que ir trabalhar na graça. Paulo, quando ele vai falar, ele diz, olha, irmãos, eu sou o menor de todos os apóstolos. Amém? Todavia eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu trabalhei mais do que todos aqueles outros. Ele para e ele entende que não era ele. Ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele deixa claramente que problemas que ele teve, ele perdoou porque a graça operou nele. A graça, ela não foi inútil na vida dele. Os problemas que ele teve lá com João Marcos foram resolvidos. Você vê que ele manda chamar João Marcos no final. Então, na caminhada ministerial, na caminhada da vida da igreja, na caminhada familiar, na caminhada do dia a dia, vamos precisar estar cheio de quê, irmão? De graça. Porque a graça é quem vai operar em nós. Amém? Eu não posso voltar então a querer graça para mim e lei para os outros. Isso é um aspecto, isso é um ponto aqui.
Mas também tem uma outra situação. Tem irmãos que fazem a obra na lei. Amém? Ele vive um conflito. Ele diz, meu Deus, eu pequei. E agora? Uma hora ele está salvo, uma hora ele está no inferno, uma hora ele está salvo. É um conflito, porque se ele morre no dia que ele pecou, ele diz, eu vou para o inferno. A vida toda dele já foi cancelada. É um fardo viver desse jeito. Ou você crê que a obra é de Deus, ou você não crê. Deus jamais vai deixar que um homem ou uma mulher seja salvo pelo próprio esforço. Nós lemos agora há pouco aqui, eu fiz os irmãos repetirem. O quê? Que Deus quis justificar quem? O homem. Foi Deus quem quis, amém? Não foi o homem, foi Deus que quis. Aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio o quê? Maldição em nosso lugar. Amém? Olha só, irmãos. A lei, ela não procede da fé. A lei sempre é obras. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro. Por que nós hoje sempre digamos assim, irmão, você está aqui na videira, amém? Você quer ser servido? Eu quero. Ore ao Senhor. Que você nunca lidere uma célula porque estão te pedindo. Porque estão metendo chapa na tua cabeça para que você venha liderar. Lidere pelo Espírito. Ah, pastor, eu não sinto também, não atrapalhe. Entende? Ah, pastor, estou 1 ano orando, mas eu não senti no Espírito. Não, você não está orando. Porque se você orar, eu lhe garanto, logo, logo o Senhor vai falar com você. O Senhor não vai passar uma vida toda. Quando nós oramos, o Espírito de Deus, Ele dá a direção. Porque Ele mesmo tem pressa. Ele mesmo falou o quê? Orai ao Senhor da seara. Para que envie o quê? Trabalhadores. Olha, eu vou orar para o Senhor manifestar no meu coração. Amém? Senhor, se é a tua vontade, Senhor, que o Senhor me veja nessa casa, liderando, servindo. Pai, envia as pessoas, Senhor, e eu entenderei, Senhor, que esse é um sinal. Pode ter certeza, amanhã tem alguém na sua casa, alguém está mandando uma mensagem para você, estou precisando de oração, fulano, aí o outro chega, várias mensagens virão. Não, mas Deus ainda não falou comigo. Mas a circunstância é tão clara. Não, mas eu preciso que Deus venha no fogo, uma bola de fogo, uma nuvem de glória. Tá bom, Elias. Aguarda aí que Deus vai se manifestar. Ou seja, é tanta da religiosidade que acaba impedindo o agir de Deus na própria vida. Não, eu sou guiado pelo Espírito. Eu sou ministro de uma nova aliança. A minha vida, ela prospera pelo Espírito. A minha vida, ela vai prosperar pela nova aliança. Agora você encontra, sim, muitos crentes atribulados. Eu mesmo já vi muitos crentes atribulados. Por quê? Porque ele vive na lei. Ele acha que se ele não fizer alguma coisa, Deus não vai gostar dele. Se ele não fizer alguma outra coisa, Deus não vai estar de mal com ele. Se o pneu do carro dele fura, ele diz, Deus está pesando a mão na minha vida. Se o filho cai doente, ele diz, meu Deus, porque, Senhor, o que foi? Aonde foi? Aí ele chama a mulher, aí a mulher chama ele. Olha, alguma coisa, alguém está em pecado na nossa casa. E aí começa aquela tribulação toda. Por quê? Porque ele não entende o que é a graça. Na verdade, ele nem sabe em que esfera, dimensão da vida da igreja ele está. Ele ainda está no sacerdócio de Levi. Amém? Ele ainda está debaixo do sumo sacerdote de Arão. Mas eu estou debaixo do sacerdócio eterno. A minha justiça, o meu sacerdócio, o meu cordeiro, a minha aliança, a minha recompensa é Cristo. Amém? Eu não tenho problema com essas coisas. Amém? Mas tem gente que vive assim.
Isso está acontecendo porque aconteceu isso. Isso está acontecendo porque eu fiz aquilo. Isso está acontecendo por causa daquilo outro. Você sabe, quando Davi ele foi para a guerra, foi com os... Me esqueci o nome dos camaradas lá que sitiaram, Zeuclag, né? Ele foi para a guerra, e aí quando ele voltou, a cidade de Zeuclag todinha estava o quê? Estava destruída. Levaram as crianças e as esposas, tudo acorrentado, não foi assim? Tudo escravo. Mas aí, o que os homens que estavam com Davi fizeram? Os camaradas queriam matar Davi, ficaram com sangue nos olhos, queriam matar Davi. Você que é o culpado, você que levou a gente aqui e sitiaram a nossa terra, levaram as nossas esposas, levaram até a mulher de Davi no meio. Você sabe o que é maravilhoso em Davi? Aleluia. Você sabe o que é maravilhoso? Ele tinha muita revelação de graça. Vou falar para vocês aqui uma coisa. Quando todo esse mundo de acusação veio sobre ele, sabe o que ele fez? Ele caiu de joelho no chão, ele chorou, até perder toda a sua força. Ele só chorou, mas ele não chorou por causa da condenação dos outros. Ele só se esvaziou diante de Deus. Ele só levou a causa diante de Deus. E depois que ele deixou tudo diante de Deus, ele disse assim: Senhor, eu quero saber se eu vou perseguir esses inimigos ou se eu não vou. O Senhor, não é assim? Aí ele pega o quê? A estola. Amém, crianças? Ele pega a estola sacerdotal, ele toma uma postura e ele mesmo vai falar com o Senhor. Por quê? Porque Davi tinha revelação de graça. Ele não estava precisando do sacerdócio de Levi. Ele não estava debaixo do sumo sacerdócio de Arão. Ele estava debaixo do sacerdócio eterno. Aleluia. E ele pegou e disse: Senhor, eu vou perseguir? Vai. E ele foi. O que aconteceu, irmãos? Ele foi, alcançou a cidade, pegou todos os despojos, matou todos os seus inimigos e trouxe a sua família de volta. Detalhe, ele não ficou chateado com nenhum daqueles que não quiseram ir. Ele não ficou chateado com ninguém. Por quê? Porque ele sabia que não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele segue a caminhada dele. O problema é que quando nós estamos passando por um problema, o que a gente faz? Alguma coisa eu fiz. Alguma coisa eu estou fazendo. Não sei o quê. Ai, meu Deus, será que é aqui em casa? Ai, será que é ali? Não sei o quê. E tal. Imagina Davi fazendo a reunião. Olha, vocês estão se levantando. O que está acontecendo? Alguém pecou aqui? Não, ele entendeu que não é sobre pecado. É sobre estar debaixo de uma aliança. É sobre você estar debaixo de uma aliança que é eterna. Por isso que o tabernáculo de Davi iria ser restaurado. Sabe, irmãos, no Velho Testamento tem dois tipos de tabernáculo. Tem o tabernáculo de Moisés, amém? Que o Senhor deu para ele, mas que ele mesmo não fez o processo. Podemos dizer que é o tabernáculo de Arão também. E existia o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Moisés tinha um átrio, amém? Onde se ofertava o animal. Tinha um santo lugar, onde recebia iluminação, onde comia-se o pão, tomava-se o cálice, o vinho. E existia o santo lugar onde estava a arca e onde o sumo sacerdote entrava. Era dessa maneira que a pessoa entrava lá. Mas o tabernáculo de Davi era só uma tenda.
Não tinha santo lugar, não tinha átrio e não tinha santo dos santos. Só tinha o que lá? A arca da aliança. Entrava, estava diante da arca. E o Senhor falou o quê? É esse tabernáculo que eu vou restaurar. Abre o véu, entra. Abre o véu, entra no tabernáculo de Davi. Amém? O Senhor falou, vou restaurar esse. Então precisamos compreender uma coisa. Você é ministro de que aliança? Da nova ou da velha? Eu sou ministro da nova aliança. Se eu sou ministro da nova aliança, então eu vou andar de acordo com a nova aliança. Eu não preciso de alguém vir me pedir perdão para perdoar, eu já perdoo. E eu sigo em paz. Amém? Se a pessoa está com um problema lá, o problema é dela. Eu não tenho como perdoar pessoas que eu nem sei que eu tenho problema com elas. Eu estou em paz comigo, porque eu recebi graça, superabundante graça. Eu estou em paz. Amém. Ah, mas tu nem sabe o fulano. Aleluia. Mas eu estou em paz. Eu estou debaixo da nova aliança. Eu estou ligado ao sacerdócio eterno. Então eu não preciso viver debaixo da velha aliança. Uma vez que eu vivo debaixo da velha aliança, da antiga aliança, situações vão acontecer comigo. Ah, o pneu furou, alguma coisa está acontecendo aqui em casa. Alguma coisa está acontecendo mesmo na tua casa. Coloca a tua casa em ordem e morre. É isso que tu tem que fazer. Por quê? Porque ele vive na velha aliança. Se ele acha que ele não vai receber um dom de Deus, porque ele está errado, porque ele está isso ou aquilo outro, é assim que vai funcionar, filho. Porque quem por ela vive, por ela vai morrer. Mas eu estou na graça, eu recebo porque eu não mereço. E está tudo bem para mim. Ah, eu tô com a minha saúde intacta, aleluia. Por que eu estou intacto? Porque Cristo levou a minha doença. Sobre as pisaduras deles eu fui o quê? Sarado. É nessa aliança que eu estou. E está tudo bem. Eu, Danilo, creio que eu só vou morrer no dia que o Senhor me chamar. Amém? E está tudo bem. A minha saúde vem da onde? Vem do Senhor. Amém? Vem do Senhor. A minha saúde, a minha força. O meu recurso vem da onde? Vem do Senhor. Eu vou aos pés do Senhor. Eu digo, Senhor, eu preciso disso, daquilo outro. O Senhor me dá. E está tudo bem. Mas há aqueles que digam, não, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Vá e faça como você está dizendo. Você está entendendo como é importante a gente desintoxicar a velha aliança da nossa vida? Ah, pastor, o senhor não é a favor de trabalhar e estudar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que seguir a sua vida. Mas entenda algo. Quem está dando a graça de você respirar para fazer todas essas coisas? Quem é que está dando? É o Senhor? Ele merece alguma coisa, uma fagulha do teu tempo? Ele merece, sim ou não? Amém? Se eu recebo graça e favor, eu preciso ser o que com Deus? Gracioso também. Eu sou gracioso com as coisas de Deus. Eu vou voltar meu coração para o Senhor. Não é porque eu tenho que fazer, é porque eu oro para que o Senhor coloque no meu coração um coração generoso. Amém? Quando você lê tudo isso aqui, e você diz assim, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição do que, irmão? Da lei, fazendo-se ele próprio o quê? Maldito em nosso lugar. Cristo se tornou o quê? Maldito em nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se atitude. Eu estou decidindo ser um amaldiçoado no lugar do Danilo. Amém? Em Isaías 53 diz, agradou Deus moê-lo em nosso lugar. Se Deus quis que Jesus
fosse amaldiçoado no meu lugar, e se o próprio Jesus decidiu receber a maldição no meu lugar, por que razão, motivo ou circunstância eu quero viver de uma maneira justa pelo meu próprio esforço? Isso daí é decair da graça. Isso daí é ser insensato. Não quero viver desse jeito. Eu quero viver debaixo da graça. Eu quero andar na rua debaixo da graça. Eu quero acordar e dizer obrigado, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está muito feliz porque o teu filho amado acordou. Eu estou aqui. Eu tenho experimentado o cuidado de Deus na minha vida. Amém? Isso tudo, irmão, é porque nós precisamos entender que a graça de Deus é a nova aliança dada para nós. Amém? Nós estamos de uma aliança que ela é o quê? Ela é eterna, ela não se quebra. Amém? Não tem como quebrar. Para reforçar isso aqui, eu gostaria que você fosse lá em 2 Coríntios, capítulo 3, aqui. Amém? Paulo fala aos Coríntios. Nós vimos aqui Paulo falando aos Gálatas. Amém? Primeiramente. Paulo fala aos Coríntios, capítulo 3. Ele diz assim. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 1 diz assim. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Vocês têm que falar da vida de vocês para nós mesmos? Ou temos a necessidade, como alguns, de carta de quê, irmãos? De recomendação. Para vós outros ou de vós? Aí Paulo fala, vós sois o quê? A nossa carta. Ele está dizendo, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ele está falando de testemunho, estando já manifesto como carta de Cristo. Diga para o seu irmão, somos cartas de Cristo mediante nosso testemunho. Amém? Esse testemunho é de misericórdia, é de compaixão, é de perdão, de transformação. Carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Aí ele vem, não em tábua de pedra, ele está falando da lei antiga, mas na tábua da carne, isto é, no coração. E é por intermédio de quem? De Cristo, que temos quem? Tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Esse versículo aqui, o 5, ele é chave para quem vai fazer a obra de Deus. Ele é chave para quem vai fazer a obra de Deus. Porque, irmãos, entenda algo. Você precisa ser conhecido e a sua obra também precisa ser conhecida. Amém? Não é só a obra ser conhecida. O problema lá de Mateus 7, 22, 23, não é com a obra. É com os camaradas que fizeram a obra. Você falou, não conheço vocês. Vocês praticam iniquidade. Por que praticam iniquidade, irmão? Porque quem vive na lei é iníquo. Mesmo o pastor fazendo tudo certo, mesmo fazendo tudo certo, você rejeita a nova aliança e quer se abraçar com a antiga aliança. Você é um homem que pratica iniquidade. Ah, pastor, mas o fulano errou, ele fulou, mas ele fez algo errado, mas ele é justo, porque ele crê na aliança qual ele está. Ele é o ministro da nova aliança. O versículo 6 desse capítulo diz mais. Ele diz assim, o qual nos habilitou. Quem nos habilitou, irmão? Para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, da lei,
mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A nova aliança traz vida, mas a velha aliança traz morte. O Espírito vivifica. Você vai viver. Outra coisa, nos habilitou. O Senhor já nos habilitou. Amém? Se você está no processo de tirar sua habilitação, amém? Você vai dirigir. Correto. Vai lá, faz todos os testes, todos os exames, todas as provas, você é aprovado. Correto? Você já está o quê, irmãos? Habilitado. Mas isso não significa que você é um motorista influente. O que vai te trazer confiança, irmão? A prática de dirigir. Eu tenho que dirigir. Quanto mais eu dirijo, mais habilitado eu sou. Quanto mais eu dirijo no meio do trânsito ferrado, mais eu dispenso o medo fora de mim. Amém? Quanto mais eu faço a obra de Deus na graça, mais ministro do Espírito eu sou. Quanto mais eu lidero debaixo do favor de Deus, mais aperfeiçoado eu sou no meu espírito. Quanto mais eu decido fazer o que o Espírito de Deus colocou no meu coração, amém, crianças? Quanto mais eu decido fazer o que o Senhor colocou no meu coração, mais aperfeiçoado eu sou. Amém? Amém. Mas aí, nós temos o exemplo daquele, como é que é o nome lá, o Mercante? Dirige no meio dos matos, das montanhas, lá do meio daquelas terras, do meio da... Como é o nome daquela trilha, é? Que faz naquele carro que vocês dirigem lá? Hã? LUTV. UTV. Eu não sou habilitado para isso. Para mim ser habilitado para dirigir lá, eu vou precisar o quê? Praticar. Se eu for dirigir em ruas que são de areia, não é a mesma coisa que dirigir no asfalto. Se o Senhor me mandar para dirigir lá, eu vou ter que ir lá. E lá eu vou depender de quem? Daquele que me levou para lá. Cada solo é uma terra, cada terra é uma maneira de dirigir. É uma habilitação a ser o quê? Trabalhada. Deus te colocou na sociedade, seja habilitado lá. Deus te colocou na faculdade, seja ministro do Espírito lá. Deus te colocou na feira, no negócio, no comércio, seja ministro do Espírito lá. Deus te colocou numa escola, seja ministro do Espírito lá. Deus te colocou dentro de um hospital, seja ministro do Espírito lá. Em todo lugar que nós formos, nós precisamos entender que Deus nos habilitou para sermos ministros. Somos habilitados. Precisamos entender que essa direção, que essa capacitação vem de Deus e não de nós. Vem dele e não de nós. Mas como é que eu vou ser habilitado? Quando eu me dispor, quando eu colocar à disposição. Senhor, o Senhor me colocou nesse lugar. Eu estou aqui trabalhando nessa praça, né? Eu estou trabalhando aqui nesse hospital. Eu estou trabalhando aqui na sociedade do meio dos professores. Eu estou aqui trabalhando no bairro tal. Senhor, me habilita. Me habilita. O que tu queres que eu faça aqui nesse bairro? O que tu queres, Senhor, que seja executado aqui onde eu estou? O que o Senhor deseja de mim? Senhor, eu cheguei aqui. Por qual motivo, razão ou circunstância eu cheguei aqui, Senhor? O que tu queres de mim, Senhor? Essa é a oração. Deus vai te dar um carro. Amém? Por qual motivo? Deus vai te dar uma casa. Por qual motivo? Deus vai te dar uma empresa. Por qual motivo? Deus vai te dar muitas empresas. Por qual motivo? Qual motivo? Você está entendendo? Se você é chamado para ser um representante aqui no Brasil na educação, por qual motivo? O Senhor quer te fazer o quê? Quer te levar lá para tu pregar o quê? A graça, o evangelho. O Senhor que está te levando lá. Não é o teu esforço próprio,
É o Senhor que está te conduzindo para lá, porque Ele tem uma obra a ser realizada na tua vida. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus para nós. Quando nós somos ministros do Espírito, a nossa suficiência vem de Deus. Nós não temos nem capacidade de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Sabe? Não. Você é ministro do Espírito. Você vai falar e o Espírito vai te dar a palavra. Atos 2 diz que o Espírito concedia e eles falavam em línguas. O Espírito concedia e eles falavam em língua. É tão bom você ir fazer a obra de Deus dependendo do Senhor. Porque cada passo que você dá é uma caixinha de surpresa. Amém? Nós estamos aqui. A quarta-feira agora nós temos um dia de salvação. O que vai acontecer? Está tudo na mão de Deus. Amém? Mas o que eu tenho que fazer? Orar. De hoje em diante, o que eu tenho que fazer? Eu vou orar. Senhor, o que tu queres que eu diga? Senhor, o que tu queres que eu faça para que esses irmãos estejam aqui? Senhor, qual é a direção que o Senhor tem no meu espírito para que eu possa trazer essas pessoas aqui? Eu não vou dormir, roncar e não fazer nada. Dizer, Senhor, tu viu, eu dependi. Não, você não dependeu. Você relaxou. Você não dependeu. Depender é ir ao Senhor e perguntar: o que queres, Senhor? O que tu queres de mim? Qual é a direção? O que o Senhor quer manifestar no meu coração? Me mostra, fala comigo. O Senhor vai te falar. Porque todo ministro do Espírito, diga comigo assim, todo ministro do Espírito é frutífero. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero aqui, em nome de Jesus, orar para que o Senhor, Ele venha ministrar no nosso coração.